Bem-vindos! Hoje o nosso papo é focado, é direto ao ponto, a próxima rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026. Chegou o material para a gente aqui, cheio de análise estatística, sabe? De 5 jogos-chave que rolam agora, dia 4 de setembro. E a ideia aqui é essa mesmo, tirar o caldo grosso disso, sabe? Pegar os prognósticos, as tendências, o que tem de mais quente nesses números para quem, como a gente, vive e respira o futebol sul-americano. Então, bora mergulhar nisso. É isso aí. E olha, o momento é crucial, né? Penúltima rodada, a 17ª, muita coisa em jogo. E essas estatísticas, elas ajudam a clarear o cenário. Uma coisa que chama atenção logo de cara, nos dados gerais, é o peso que é jogar em casa aqui na América do Sul. Os times da casa ganham quase 54% das vezes. Impressionante, né? Nossa, mais da metade. Exato. E, curiosamente, sai pouco gol, a média é baixa, tipo menos de 2 por jogo, e só num terço das partidas, mais ou menos, uns 32%, é que os dois times marcam. Isso já monta um quadro inicial interessante pra gente. Excelente ponto. Então vamos começar pelo jogo que talvez chame mais atenção. Brasil recebendo o Chile. O que esses números mostram de cara? A força do Brasil em casa parece ser absurda, né? É, impecável, é uma boa palavra. São 5 vitórias e 2 empates. Ou seja, não perdeu em casa ainda nessas eliminatórias. 0 derrotas. 0. E fez 15 gols, sofreu só 4. É um desempenho muito, muito sólido. Agora, quando você olha para o Chile jogando fora, nossa, o contraste é brutal. Imagino. O que os dados dizem do Chile visitante? Olha, é complicado. Apenas 1 empate e 7 derrotas em 8 jogos fora. 7 em 8? 7 em 8. E gol. Marcou muito gol fora. Aí que tá o ponto mais crítico, eu acho. O Chile fez só 1 gol. 1 golzinho em 8 jogos fora de casa. Sofreu 14. 1 gol, nossa. A estatística diz que o Chile passou em branco sem marcar em 88% dos jogos fora. 88%. É um sinal de alerta gigantesco para a dificuldade ofensiva deles longe de Santiago. 1 gol em 8 jogos é quase inacreditável nesse nível. E o confronto direto, o histórico recente, confirma isso. Confirma, sim. A análise que a gente recebeu mostra 4 vitórias do Brasil nos últimos jogos, entre eles, e o placar agregado, 8-1 para o Brasil. 8-1. Os números recentes e a campanha atual estão bem alinhados. Totalmente. E com esse cenário todo, como é que ficam as probabilidades para o jogo, que a análise sugere? Bom, a estimativa que fizeram é de uma chance bem alta para o Brasil, tipo 75% de vitória. 75%? Isso. Para o empate, uns 15%, e para o Chile surpreender, só 10%. E por causa dessa dificuldade enorme do Chile para fazer gol fora. Aquele 1 gol solitário. Exato. E o Brasil sendo sólido em casa. A chance de pelo menos um time não marcar, o famoso ambas marcam ou não, é altíssima. Calcularam em 85%. Faz todo sentido mesmo. E gols, a gente pode esperar muitos gols ou a tendência geral da competição de poucos gols deve mandar nesse jogo? A expectativa aqui é um pouquinho acima da média geral, mas vindo principalmente do Brasil, né? A chance de ter mais de 1,5 gols é de 80%. 80, alto. E mais de 2,5 gols também é considerável 60%. Os placares que a análise aponta como mais prováveis são 2-0 e 3-0 para o Brasil. Entendi. Inclusive, a análise até recomenda o handicap asiático menos 1,5 para o Brasil, que é basicamente esperar que o Brasil vença por no mínimo 2 gols de diferença. Consideram isso uma aposta de boa confiança antes do jogo começar. Entendido, boa explicação. Seguindo a rodada então. Colômbia contra a Bolívia. A Bolívia fora de casa é quase um sinônimo de dificuldade nas eliminatórias, né? Os números dessa vez confirmam a fama. Confirmam e com força. O desempenho da Bolívia como visitante é, bem preocupante para eles. 7 derrotas em 8 jogos fora. De novo 7 derrotas? Pois é. E a média de gols que eles sofrem fora de casa é assustadora. 3,13 por partida. Quase 3 gols e meio por jogo. Nossa Senhora. E tem mais. Em 63% desses jogos fora, a Bolívia nem sequer conseguiu fazer um golzinho. Saiu zerada. Quase 3 gols sofridos por jogo, em média, é pesado. E a Colômbia em casa?
A análise fala de alguns empates, mas mesmo assim o favoritismo é claro. Sim, o favoritismo colombiano é bem claro. Eles marcam em média 1,63 gols em casa, o que não é espetacular, mas é sólido. E quando saem na frente no placar em casa, ganham 60% das vezes. Ok. Mas a chave aqui parece ser menos a força total da Colômbia e mais essa fragilidade defensiva extrema da Bolívia fora de casa. A probabilidade de vitória da Colômbia está estimada nos mesmos 75% que a do Brasil. 75 também, interessante. Isso quer dizer que aqui também a gente pode esperar mais gols do que a média sugere? Exatamente. A probabilidade de mais de 1,5 gols nesse jogo é ainda maior, 85%. 85. E a de mais de 2,5 gols também é alta, 65%. E, de novo, parecido com o jogo do Brasil, a chance do ambas marcam não é elevada, uns 70%. A expectativa maior é que a Bolívia não marque mesmo. E placares prováveis? Os que a análise apontam são 3-0 e 2-0 para a Colômbia. E, mais uma vez, a indicação de confiança pré-jogo é o handicap asiático, menos 1,5 para a Colômbia, esperando uma vitória por boa margem. Ok, parece que está se desenhando um padrão claro para os favoritos em casa, hein? Vamos para o terceiro jogo. Uruguai x Peru, lá no Centenário. O Uruguai em Montevidéu costuma ser uma fortaleza, mas tem um dado específico do Peru nessa análise que, nossa, me chamou muita atenção. Ah, sim. Esse dado do Peru é talvez o mais chocante de todo o material que a gente viu. É impressionante. O Peru não fez nenhum gol nos 8 jogos fora de casa nestas eliminatórias. Nenhum. Zero. Zero gols marcados em 8 partidas como visitante. Média de 0,0. É um número que, assim, praticamente define a análise para jogo, né? 0 gols em 8 jogos fora. Que estatística brutal. E do outro lado, como é que tá a Celeste, em casa, segundo os números? A famosa Fortaleza. Firme como sempre. 6 vitórias, 2 empates. Não perdeu em casa. A defesa é o grande destaque. Sofreu só 0,5 gols por jogo em média. Meio gol por jogo. Exato. Em 63% dos jogos em casa, o uruguaio nem sofreu gol. Saiu com a defesa intacta. E tem um detalhe. Quando abriu o placar em casa, ganhou 100% das vezes. 100%, ok. Então, de um lado, um time que raramente sofre gol em casa, do outro, um que simplesmente não marca fora. A aposta mais óbvia, que os números gritam não tem muito pra onde correr. Ambas marcam, não. A probabilidade estimada para isso é gigantesca, 90%. 90%, é quase certa, então. Pelos números, é a aposta de maior confiança de toda a rodada. A vitória do Uruguai também é bem provável, uns 70%, mas diferente dos jogos de Brasil e Colômbia, aqui a expectativa é de poucos gols. A chance de menos de 2,5 gols é de 75%. Ah, interessante essa diferença. Sim, os placares mais prováveis que a análise sugere são 2-0 e 1-0 para o Uruguai. Faz sentido, um jogo mais travado, provavelmente. Exato. E a indicação mais forte pré-jogo é mesmo o ambas marcam não. Fascinante como os números podem ser tão taxativos. Vamos para o jogo do atual campeão do mundo. Argentina contra a Venezuela. Argentina em casa. Os números devem refletir esse status, né? Refletem, sim. Mostram um domínio considerável. Eles marcam em média 2,13 gols por jogo em casa. Mais de 2 gols por jogo. Bom. E sofrem pouco, só 0,5 em média. Em 63% dos jogos em casa, não levaram gol. E aquele dado de controle que a gente viu no Uruguai também aparece aqui. 100% de vitórias em casa quando marcaram o primeiro gol. Controle total quando sai na frente. E a Venezuela como visitante. Segue a mesma toada dos outros times jogando fora que a gente viu. Infelizmente para eles, sim. A Venezuela se encaixa nessa tendência de visitantes com muita dificuldade. Sofrem em média 2,13 gols por jogo fora. Exatamente o que a Argentina marca em casa. Que coincidência, né? E eles não conseguiram um jogo sequer sem sofrer gols como visitantes nessas eliminatórias. Nenhum. E para piorar, vem de 5 derrotas seguidas fora de casa. O cenário para eles é bem complicado. Não parece fácil. Agora, aqui é onde fica interessante. Mesmo com esse favoritismo todo da Argentina, a análise destaca alguma aposta mais específica? Algum ângulo que chama mais atenção?
Mas o interessante é que a análise projeta uma chance de mais de 2,5 gols em 60%. Mais alta que no Uruguai x-Peru. Exato, um pouco acima. Talvez seja um reflexo da capacidade argentina de construir placares mais elásticos em casa, né? A análise até lembra de goleadas que eles aplicaram, tipo 6-0 na Bolívia e 4-1 no Brasil, jogando em casa. Verdade, tem esse poder de fogo. Tem. Mas mesmo assim, o ambas marcam não também é considerado provável, com 72%. Os placares que mais aparecem são 3-0 e 2-0 para a Argentina. E a aposta de confiança? Segue a linha dos outros grandes favoritos, handicap asiático menos 1,5 para a Argentina, esperando de novo uma vitória por pelo menos 2 gols. Bem consistente mesmo o cenário para os times grandes jogando em casa. Para a gente fechar essa análise jogo a jogo, temos Paraguai contra Equador. Esse sim parece que vai ser o jogo mais equilibrado da rodada, né? Pelo menos no papel, nos números. E o Paraguai está numa fase incrível em casa. Exatamente! Esse jogo quebra um pouco aquele padrão que a gente viu antes. O Paraguai vem numa sequência impressionante. 5 vitórias seguidas em casa nestas eliminatórias. 5 seguidas. E não foi contra qualquer um não, viu? Bateram Uruguai, Chile, Argentina e Brasil nesse período jogando em Assunção. A defesa paraguaia em casa é muito, muito forte. Sofre só 0,38 gols por jogo em média. Menos de meio gol por jogo. Uma muralha quase. Mas e o Equador fora? A análise mostra alguma força deles também para equilibrar? Mostra. E, curiosamente, na defesa também. O Equador sofre exatamente a mesma média baixíssima de gols fora de casa, 0,38. Que isso, empatados na defesa fora e em casa. Exato. E o Equador não perde como visitante há 4 jogos. O detalhe é que 3 desses 4 jogos foram empates. Ou seja, é um time difícil de ser batido fora, mas que também parece ter dificuldade para ganhar. Empata muito. Entendi. Então, a chave aqui parece ser o encontro de 2 defesas muito sólidas. E a dificuldade do Equador para fazer gol fora. Perfeito. Esse é o ponto. O Equador não marcou gols em 75% dos jogos fora de casa. 75%? 3/4 dos jogos sem marcar. Isso. Junta isso com a força defensiva dos dois lados, o cenário mais provável é de um jogo com pouquíssimos gols. A probabilidade de menos de 2,5 gols é altíssima, 80%. 80% para menos de 2,5. E a análise vai até além. Sugere que menos de 1,5 gols, ou seja, no máximo 1 gol no jogo, tem 55% de chance, o que é mais provável do que mais de 1,5 gols, 45%. Caramba, expectativa de quase nenhum gol mesmo. E no resultado final, para onde a análise aponta? O fator casa do Paraguai pesa nessa conta? Pesa um pouco, sim. A análise dá uma leve vantagem para o Paraguai, tipo 50% de chance de vitória para eles. Metade. Isso, contra 35% para o empate e só 15% para o Equador ganhar. Essa vantagem vem muito dessa sequência incrível do Paraguai em casa. O ambas marcam não também é provável aqui, 75%. E placares? Os mais cotados são 1-0 para o Paraguai ou aquele empate sem gols mesmo, 0-0. E a indicação de maior confiança pré-jogo aqui é justamente essa, menos de 2,5 gols. Entendi. Bom, então, fazendo um resumão do que esses números todos contaram pra gente sobre essa rodada. Parece que vamos ter um dia de muito domínio dos times da casa, né? Especialmente Brasil, Colômbia, Uruguai e Argentina. Exato. Esse favoritismo todo não vem só da força deles em casa, mas também de uma fragilidade muito, muito clara dos adversários jogando fora. Principalmente essa dificuldade absurda para marcar gols que a gente viu no Chile, na Bolívia, no Peru. É impressionante como as estatísticas pintam esse quadro, né? Alguns padrões são muito fortes, muito consistentes. Esse caso do Peru, 8 jogos seguidos sem marca fora, é algo raríssimo de se ver. Verdade. Ou a solidez defensiva do Uruguai em casa. Os dados realmente mostram tendências bem definidas. E no meio disso tudo, Paraguai e Equador aparecem como jogo diferente, né? O contraponto.
Um jogo que, pelos números, promete ser mais amarrado, mais tático, talvez com poucas emoções nos gols. Exatamente. Mostra a variedade também, né? Nem tudo é goleada ou domínio total. Fica então aquela reflexão final. Será que esse fator casa sul-americano, ainda mais agora na reta final, com tanto em jogo, é tão decisivo assim quanto os números estão gritando pra gente? Ou será que a paixão, a necessidade desesperada pelo resultado, aquela coisa imprevisível que só o futebol tem, será que isso pode derrubar esses prognósticos todos? É algo pra gente ficar ligado nos 90 minutos, né? Exatamente essa é a questão. As estatísticas mostram o caminho mais provável com base no histórico, no que aconteceu até aqui. Elas dão um norte e indicam o que esperar. Mas o futebol tem essa magia, né? Essa capacidade de surpreender, de desafiar a lógica, de quebrar os números. É a beleza do jogo. É a beleza do jogo. Resta agora assistir e ver como esses padrões que a gente conversou vão se confirmar, ou se algum deles vai ser quebrado de forma surpreendente lá no campo. Vamos acompanhar.